Glória a Deus, é bom estarmos aqui mais uma vez. Eu considero sempre uma festa estarmos no domingo reunidos. E uma vez eu combinei com os irmãos, porque a gente se prepara muito. Normalmente a gente faz assim, quando vai ter uma festa na igreja, a gente se prepara muito, não é? A gente vem com a melhor roupa, não é assim que a gente faz? Paz do Senhor, pastora, Deus abençoe. Bem, graças a Deus. A gente sempre se prepara para uma festa que vai ter na igreja. Quando vai vir um cantor, quando vai ter um evento, a gente vem com a melhor roupa, a gente chega mais cedo. Tem gente que usa até perfume nesses dias. Aí uma vez eu combinei com os irmãos, falei, vamos combinar de fazer um período assim longo de festa, como se todo domingo fosse uma festa. Aí todo mundo tinha que vir bonito, uns tinham arrumadinho, outros vinham bonito. Mas dava certo, irmãos. Porque a gente se sentia tão, sabe quando você fica empolgado para ir para uma festa? Quando você vem para o culto assim, você já vem com o coração preparado para receber. Aí tudo que Deus prepara, uma palavra simples, uma atitude de uma criança acaba nos tocando. Porque aí a terra, o coração, está pronto para receber. E hoje é um culto denominado culto das mulheres, que está na responsabilidade das mulheres. E foi me dada a oportunidade de estar ministrando essa palavra e Deus colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão presentes e espero que no final dessa reunião você seja alcançado com aquilo que Deus tem para você. Quem pode dizer amém? O texto da mensagem de hoje está no primeiro livro do profeta Samuel, também no capítulo 1 e também o verso 1. Eu queria que você, se tiver a Bíblia, você abrisse, se não, você acompanhe a leitura com atenção, que é importante você entender o contexto da mensagem. A gente sempre usa um texto, os pregadores chamam de texto base, que é dali que você vai tirar a estrutura daquela história que você quer passar para a igreja, com o objetivo de fazê-los entender o propósito que Deus colocou no coração, para que venha de encontro ao vosso coração. Então, o texto base está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. É um pouco extenso, mas é importante, até o 18, que diz assim. Atento à leitura. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, e filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. E aqui começa a história. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. De ano em ano, este homem subia à cidade e adorava, sacrificava ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali o sacerdote do Senhor, Hofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhão a Penina. Quinhão é como se fosse hoje, como se desse um dinheiro, algo de valor, vamos chamar assim, para que ela pudesse ofertar. Ele diz assim, no dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhão a Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava só um, porquanto o Senhor tinha cerrado a sua madre, ou seja, ela não tinha filhos. Ora, a sua rival, no caso Penina, provocava para irritá-la, porque o Senhor havia lhe fechado a madre. E assim sucedia de ano em ano, até que subiram à casa do Senhor. Penina provocava Ana, pelo que essa somente chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, perguntou, Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Escute isso. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares à aflição de tua serva, e de mim te lembrasses, e de tua serva não te esqueceres, mas deres um filho varão, ao Senhor eu darei todos os dias da minha vida,
da sua vida, pela sua cabeça jamais passará uma navalha. Continuou ela a orar perante o Senhor e observou a sua boca, e Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava só no seu coração, só se movimentava os seus lábios, e não ouvia a sua voz, e Eli a teve como se ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagadas? Aparte de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu, ela estava com o coração amargurado, ela disse: não, meu Senhor, eu não sou mulher, eu sou mulher atribulada, estou com o espírito atribulado. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, até aqui eu tenho falado. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição do que tu fizestes. Ao que disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a caminho e comeu, e já não era mais triste. Depois, escute isso, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando-se para a sua casa, Eucana, seu marido, conheceu Ana, e o Senhor lembrou dela. É uma história um pouco longa, mas por que era importante eu ler esse texto com vocês até o verso 18? Só dando uma explanada, você entendeu que aqui há uns personagens nessa história, e na didática é importante eu me esforçar para fazer você entender o contexto do propósito de Deus aqui. Você viu que tinha vários personagens: Eli, que era o sacerdote, Rofini e Finéias, que era filho de Eli, Eucana, que era o marido, Penina, que era uma das mulheres, e essa tinha filhos e filhas, e Ana, que era a segunda mulher que não tinha filho, porque Deus havia cerrado a madre. Cerrado a madre significa que ela era uma mulher, ela provavelmente tinha o seu ciclo menstrual, tinha ovulação, mas ela não era fecundada, os óvulos do seu útero não fecundavam, e ela não tinha a capacidade de gerar um filho. E na tradição, uma mulher que não tivesse condição de gerar um filho, ela era desconsiderada, e o valor dela era um pouco menor, e a Bíblia faz questão de dizer que, apesar dela ter o útero cerrado, Eucana, seu marido, a amava muito. Que tanto que ele amava? Muito. Independente, ou seja, esse apesar significa, você tem defeito, mas eu te amo a si mesmo. E ele disse: eu não valho muito mais do que se você tivesse 10 filhos. O que ele estava dizendo? Eu faço por você o que um filho talvez não fizesse ou não faria, mas eu faço por você porque eu te amo. E ela sabia, de fato, tanto do amor de Eucana para a sua vida, no caso, Ana. E mesmo assim, escute, ela não conseguia se contentar com a falta de ter um filho, ou com a possibilidade de ter um filho. Aqui, irmãos, tem um ponto muito interessante que eu quero a sua atenção, por favor. Eu não sei se você já passou por alguma situação, ou se está passando por uma situação, que quando nós olhamos para ela, nos olhamos no espelho, a gente acha que só nós estamos vivendo aquilo. Não sei se você já passou por isso. Você está com uma dor de cabeça e você acha que só você está. Eu quero abrir um parêntese, porque eu esqueci de pedir vocês permissão, porque hoje o horário está avançado, já são 11h20, e eu não sei se eu consigo terminar tudo. E se eu não contar a história completa, o pastor Edson ainda tem um trabalho a fazer. Então eu quero que você reajuste o seu relógio biológico e diz assim: hoje o almoço será mais tarde. Aí a barriga fica sossegada e você consegue ouvir a mensagem. Amém? Quem está aqui? Então o que acontece aqui? Nós encontramos um personagem, uma pessoa que estava vivendo uma situação e ela, você não vê nenhuma vez Ana dizendo no texto que era ela a única estéril, que ela era a única que não tinha filho. Ela não falava, ela não revidava com Penina, apesar de Penina
irritá-la, porque a Bíblia diz que a sua rival, no caso Penina, a irritava, tipo assim, você não tem filhos, eu tenho, olha, eu tenho um monte de menino. Ela talvez combinava com os meninos para vir agarrá-la, abraçá-la, e Ana ficava observando. É igual quando a gente vê alguém chupar abacaxi, não sei se vocês já comeram abacaxi ou uma mexerica, e você está com muita vontade, você chega a salivar, você já passou por isso? E você vê a pessoa e diz, ele tem ou não tem? Ela via isso com os filhos. Que vontade de ter um filho. Só que aqui entra uma coisa interessante, que, irmãos, isso é muito maravilhoso, você tem que entender o que eu vou explicar aqui. Existia uma mulher com um problema, louca para ter um filho. E paralelo a essa história, existia um Deus precisando de uma mulher para gerar um filho, para resolver um problema de Israel. Vamos lá. Israel estava vivendo um tempo de escassez profética. Eli era o profeta atual. No entanto, Hofni e Finéias, que eram os filhos supostamente sucessores do ministério, eles estavam vivendo uma vida de pecado. Eles tinham relações na frente do templo, eles comiam da carne que não podia, era uma bagunça. E Deus estava insatisfeito com o que estava fazendo e precisando substituir aquela família sacerdotal. Mas olhando Deus do céu para a terra e para a casa de Israel, não tinha ninguém da linhagem de Eli capaz de resolver o problema e substituir. Ou seja, resumindo, Deus tinha um problema para resolver dentro da casa de Israel. E Ana tinha uma situação de poder ofertar um filho, mas não tinha o filho para ofertar. Ela tinha um coração, ela tinha um sentimento, ela era mulher, ela tinha todas as condições, mas o seu útero era estéril. E aqui começa a acontecer uma coisa interessante, que Deus, que é o tema da minha mensagem, Deus procura um útero, mesmo que ele seja estéril. Quem está me entendendo? Para Deus não há nenhuma barreira de escolher um improvável. Uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ser um pastor, de ser um presidente, de ser um dono de uma empresa, de ser um pai de família, de ser uma esposa, que não tem probabilidade zero. Deus tem o poder de escolher e fazê-lo ser aquilo que Ele diz que vai ser. O Deus que nós servimos é o Deus que olha para pessoas improváveis, incapazes, sem a mínima condição de fazer aquele propósito. Ele diz, vai ser você. E quando Deus diz, vai ser você e pronto. Queira você, queira as situações ou não, quando Deus diz que vai, vai. Vamos dizer essa frase? Quando Deus diz que vai. Não, irmãos, pelo amor de Deus, diga com fé. Diga assim, quando Deus diz que vai, vai. E vai. Porque se Deus disser que vai ser assim e pronto. Deus resolve as coisas quando elas estão agarradas para serem resolvidas. E aqui nós temos uma cena maravilhosa. Tinha quase tudo para ser feliz. Uma mulher, acredito pela paixão do coração de Eucana, eu acredito que Ana cozinhava bem. Quem concorda? Tem marido aqui, concorda comigo? Hello? Eu acredito que ela cozinhava bem. Eu acredito que Ana era bonita. Eu acredito que ela era cuidada. Eu acredito que ela tinha perfis de uma princesa, de uma rainha, que o seu marido era apaixonado com ela. Ele fala disso. Ele diz, a Bíblia diz, apesar, ele dava só um quinhão, com seu coração apertado, dizendo, porque ela não tinha direito a nenhum, mas ele dava um só, porque ela não tinha filhos. E ele para cumprir a lei, para cumprir a sua obrigação como marido, ele não podia fazer acepção, ele não podia diferenciar, mas ele ainda abençoava com o quinhão, dizendo, vai lá, oferta ao Senhor, porque você não tem filho, mas pelo menos vai lá na frente, na hora da oferta. Eu sempre incentivo as pessoas que têm filhos para vir com os seus filhos, ofertarem ao Senhor. Aparentemente é só trazer um dinheiro. No mundo espiritual não é isso. No mundo espiritual é o que Eucana fazia com a sua família. Uma vez por ano, de dizer ao Senhor, a minha família, cada um está levando um quinhão. Ele estava dizendo, eu estou dizendo obrigado, porque o Senhor confiou à minha casa a honra, o privilégio de ter filhos.
Então é interessante, o microfone baixou, se puder corrigir para mim um pouquinho, por favor. Aqui nós encontramos o quê? Nós encontramos uma família, encontramos uma mulher, um homem, alguns filhos, perfeito. E aí, agora, acontecia que na hora dela servir ao Senhor, seu coração ficava amargurado. O que eu quero mostrar para você? Sabe quando a Rosilda chama aqui as meninas, os meninos, para orar por eles, para que eles vão para a salinha? A mulher que não tem capacidade de gerar, ou o homem que não tem capacidade de gerar, o seu coração diz assim, se eu tivesse um filho, para dizer para ir correndo ali. Porque os pais, mesmo quando o filho é levado, os pais acham tudo bonitinho, né? Eu lembro o dia que o filho do Valmir estava enfiando os 2 dedinhos na tomada, o pastor Márcio preocupado, e o Valmir não estava nem aí. Porque ele sabe que Deus cuida dele, que é assim mesmo. E nós amamos os nossos filhos serem ativos, serem super agitados. Às vezes, o pai acha aquilo tudo bonitinho. Tem um colega que um dia disse para mim, porque os meus meninos, os 2, foram os que mais choraram na terra. Não tem. O seu ganhou do meu? Não acredito. Você sofreu demais, irmão. Irmãos, choraram muito. Não, cada pai tem a sua batalha. Os meus choraram. Eu achava que os meus meninos iam virar ao contrário, de tanto chorar. E aí um dia agarravam na minha perna e puxavam o vestido da mãe. E um dia um colega disse assim para mim, você está querendo um galardão, né, varão? Aí eu, não disse assim, eu disse isso para ele. Hoje ele é pastor e disse assim, como é que você aguenta esses meninos? Você está fazendo uma coisa. Eu falei, o dia que você tiver, você vai entender. Aí ele teve 2. E os meus perdeu para o dele. Aí ele disse, agora eu entendo o que você passava. Eu digo assim, mas a mãe e o pai que não tem, não está nem aí se o menino está enfiando o dedo na tomada, se ele vai desligar o padrão da cidade. Ele quer o filho, nem que seja para correr atrás dele. Sim ou não? Hello? Então, o coração de uma mãe que não pode gerar, ou de um pai que não pode prover, de um pai que não tem força para trabalhar, que não tem força para produzir, só ele sabe a dor que tem. Só ele sabe a angústia que passa, a loucura que vive dentro da sua alma. Em casa, Ana tinha tudo. Ela tinha saúde, ela talvez tinha beleza, ela tinha cuidado, ela tinha dons, talentos, tinha tudo. Mas ela andava triste porque aquilo que de fato alegrava a sua alma, ela não tinha capacidade de fazer. Porque a felicidade verdadeira de quem teme a Deus não está nas coisas que ele tem à sua volta, mas está naquilo que ele pode fazer e dizer a Deus, obrigado, porque o Senhor confiou em mim a responsabilidade de fazer algo para o Senhor. Não está naquilo que temos. Ela andava triste. Sua felicidade verdadeira, ela estava retida dentro da sua alma. Ela olhava talvez no espelho, ela colocava talvez a mão no seu ventre e dizia, um dia, o Deus que eu sirvo vai mudar esse cativeiro, vai mudar essa situação e eu vou poder dar glória a Deus completo na minha vida. Irmão, sabe uma coisa que dói? Quando você vê algo na igreja, uma pessoa que você quer ajudar na cidade, ou alguém lá do Brasil que liga para você dizendo, porque as pessoas do Brasil acham que a gente está bem aqui. Graças a Deus, a gente não está muito mal também. Mas não é assim como as pessoas veem, não é assim, pastor Edson? Porque quem vê a gente lá, não só Brasil, os irmãos que vivem em outros países, fulano está nos Estados Unidos, ele já vê só dólar, ou seja, só vê o cifrão assim. Não é bem assim, a gente carrega uma batalha aqui. Tem alguém imigrante aqui? Tem uma batalha carregada que não é revelada, não é fácil. A irmã Silva falou aqui agora, angústia, correria e preocupação, o aluguel, aqui não é fácil. As pessoas não veem. E às vezes alguém liga e diz assim, irmãos, entenda isso. A Bíblia diz que é melhor dar do que? Às vezes uma pessoa que liga para você não tem aquela batalha que você tem, mas você não quer estar no lugar dela porque é pior do que o seu lugar. Por mais difícil que esteja aqui, aquela pessoa ainda está pior do que você. Quem está me entendendo? E aí, às vezes, você diz assim, como eu gostaria de te ajudar, mas eu estou tão mal quanto você e, infelizmente, eu não posso te ajudar. Essa semana, não estou me gloriando, estou testemunhando para você entender. Estava conversando com a Eliette,
nós já estamos aqui, nós já somos imigrantes, nós já estamos correndo, já viajamos muitos lugares, e a gente às vezes quer voltar. Mas existem pessoas lá do outro lado que estão dizendo assim, eu gostaria de ir. E pessoas que não têm conhecimento mínimo do que é fazer uma viagem internacional, não sabem nem o que é um avião. Eles acham que o passaporte é o suficiente para fazer você acessar qualquer lugar no mundo. E não é, passaporte é só um documento de viagem. Não serve, se ele não for da capa azul e tiver uma águia na capa, ele não tem muito valor, né? Então, essa pessoa diz assim, me falta R$300 para fazer o passaporte. É como se isso fosse a coisa, eu disse para Eliette, manda para essa pessoa, filha. Amor, manda, R$300 são $50. Só que para mim é $50, para você é $50, para eles ou para ela é um passaporte. Quem está entendendo? Ok, ajude quando você puder ajudar. Porque Deus te livre e guarda está do outro lado precisando de R$300, que não é nada, irmãos. Vocês estão entendendo? E o texto da palavra está dizendo isso. Ana dizia, eu tenho tudo para ajudar. Eu tenho útero, eu tenho marido, eu tenho casa para poder acolher os filhos, eu sou crente, eu vou no culto toda semana, uma vez por ano no caso lá. Eu poderia fazer tudo, mas esse útero não presta, não funciona. Essa mulher, irmãos, eu tenho certeza que ela conhecia o Salmo 56, verso 8, que diz assim, tu contaste as minhas aflições, tu pões as minhas lágrimas no teu odre. E ela perguntava, porventura, Deus, o Senhor não sabe que tudo que eu estou passando está escrito no seu livro? No verso 9 do Salmo 56, diz assim, no dia que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos, e isso eu sei, que o Deus de Israel é comigo. Eu quero incentivar você a entender que mesmo as situações estando aparentemente fora do seu controle, lá no céu dos céus, a Bíblia chama de terceiro céu, há um Deus que não perde o controle de nada. As situações estão sob o controle dela. E isso é importante, é muito importante você se apegar e você conhecer a palavra de Deus para na hora que ou uma pessoa, ou mesmo um inimigo, que venha falar palavras contrárias àquilo que Deus pôs de propósito no seu coração, você não ceda e você fique firme. Eu acredito que às vezes que Peninha ria na cara de Ana, ela dizia dentro do seu íntimo, porque ela não afrontava, ela não revidava, ela apenas ouvia, mas eu acho que ela dizia dentro do seu coração, um dia desse eu vou levar o meu filho no altar e você vai ver Deus fazer isso comigo. O que eu quero te ensinar? Não é para você voltar um dia milionário para mostrar que você foi rico. É para você voltar rico para dizer, Deus me abençoou. Esse é o propósito. Não é ter um filho para esfregar na cara do inimigo. Não, é para dizer, eu tenho porque Deus confiou a mim a responsabilidade de ter. É assim que você tem que ver. E quando isso acontece, nós glorificamos o nome do Senhor. O verso 10 diz, ela, pois, já voltando em 1 Samuel, com amargura de alma. O que significa amargura de alma? Amargura, coração amargurado, a alma amargurada, que aquela dor lá dentro, ela disse, a minha oração hoje será diferente. Ela resolve fazer a oração. Talvez hoje será a oração da sua vida. Talvez hoje será o dia que você fará a oração, que a sua alma vai orar, que o seu espírito vai conectar com o de Deus. E a Bíblia diz que ela orou ao Senhor e chorou muito. E aqui no verso 11, ela disse, fez um voto. Escute, por favor. Ela diz assim, irmãos, olhe, escute eu ler essa oração. Ela diz, ó Senhor. Isso aqui já começa no português. Esse ó, tem quem sabe disso, eu não sei se no inglês funciona assim também, mas tem uma expressão com um contexto do que a pessoa está querendo dizer. Quem está me entendendo? Ela diz, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Aqui ela já dá glória ao Rei dos Reis, que eu acho que lá no céu, Tânia, Deus fala assim, estão falando comigo, essa oração é para falar comigo.
Vocês não estão entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês? Ela diz assim, olha, Ana na terra faz uma oração, ó Senhor, Senhor dos exércitos, e lá no céu diz, epa, Senhor dos exércitos sou eu. Ué, ela falou, foi meu nome. Não sei se isso aconteceu, mas eu tenho o direito de conjecturar para você entender, porque Jesus fazia parábola, eu posso fazer também. Eu acho que Deus levanta, diz, vamos ver o que ela vai falar, vamos ver o que a Ingrid vai falar hoje na oração, vamos ver o que o Antônio vai falar hoje. Vamos ver qual que é o pedido da pastora, vamos ouvir hoje o pastor Edson, lá no céu, Deus falando. Quem está me entendendo? Aí ela disse, se o Senhor, porventura, atentasse para a aflição da tua serva e lembrar de mim, Senhor, e não esquecer de mim, Senhor, e o Senhor me der um filho, que ele seja homem, que seja um varão, eu vou ofertar esse filho para o Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Irmãos, entenda isso. Sabe o que Ana está dizendo? Eu sei do problema que o Senhor tem lá no templo. Eu sei que Eli não está servindo como tem que ser servido. Eu sei que os 2 filhos, Rofini e Finéias, estão deturpando, estragando a imagem da igreja. Eu sei. E eu também sei que lá no templo não tem uma pessoa que sirva para substituir. E eu sei que eu tenho um útero, mas ele não funciona. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode curar o meu útero para gerar um filho que agrade o Senhor para servir no lugar daqueles 2 que não estão te servindo. Irmãos, é um problemão que Ana arrumou para Deus. Arrumou um problema. Disse, agora, como é que eu resolvo isso? Ela dizia, o Senhor precisa de um profeta, eu preciso de um filho. O Senhor precisa de um homem de Deus, eu posso gerar mesmo sabendo que era estéril, mas eu posso gerar, porque aqui a fé dela estava dizendo, está com problema, mas para o Senhor isso não é problema. É quando você olha e diz assim, mas que a gente tem uma mania de fazer uma oração, irmãos, a gente termina a oração, a gente acha que Deus não tem condições de fazer, você não está entendendo. Não importa o que seja, se for o mar, ele abre. Se for o céu, ele nem queria abaixo o céu, se for preciso. Deus faz, a Bíblia fala que Deus colocou uma escada do céu na terra, e os anjos subiam e desciam para Jacó ver que havia uma conexão do céu com a terra. Deus pode fazer, você tem que crer nisso, Deus pode fazer. E Ana disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. O Senhor precisa de um profeta, e eu acho aqui, Hélida, que ela fala assim, o que o Senhor acha de fazermos um negócio? Eu tenho tudo que o Senhor precisa. O Senhor sabe que eu posso gerar um filho, mas eu estou doente. E se o Senhor me curar? E se o meu marido, no caso Eucana, ela dizendo, vier me visitar, e naquela hora eu for engravidada, o Senhor já parou para pensar o tanto que isso vai glorificar o seu nome, Deus? Eu acho que Deus falou assim, ué, essa mulher está certa. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Aí é interessante. O cara atribulado da história, que no caso era Eli, vê Ana orando. E quando ela está orando, ela estava orando com tanta angústia na alma que ele achou que ela estava bêbada. E ele começa a dizer assim, aparta de ti o teu vinho, mulher. Você vem para a igreja, não se consegue ouvir a tua voz, tão embriagada que você está. E ela talvez, eu não sei se você consegue entender o que eu estou tentando explicar. Ela talvez dizendo com poucas falas, oh meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou com a alma angustiada, eu só estou falando com o Deus que eu sirvo. Só que aqui acontece uma coisa maravilhosa, que até os atribulados passam a te servir quando Deus manda. Hello? Tem alguém aqui ainda? Eli vira para ela e diz, porque na hora Deus fala com Eli, eu acredito que Deus tenha falado assim, Eli, você não está entendendo, eu estou conversando com ela, você entra no meio da conversa, você fala que ela está bêbada, sendo que ela está falando comigo, muda essa conversa, muda essa palavra, abençoa essa mulher agora porque eu estou te mandando. Aí Eli fala assim, que seja conforme, não perguntou nem o que ela falou, Edson, eu não sei nem o que você falou com Deus, mas que seja conforme você falou com Deus,
que Deus te conceda a sua petição. Ele entendeu na hora que ele estava entrando numa área que não era para ele entrar. Na mesma hora, e isso aqui eu quero que você entenda, quando Ana ouve a palavra daquele profeta, mesmo estando em tribulação, ele diz, espera, mudou as coisas, foi Deus que mandou ele falar. O coração disse, Deus me respondeu. Eu acredito que ela saiu dali, pode ser que não estava grávida, é óbvio, porque dependia da biologia, precisava do marido, mas ela já saiu fértil. Os óvulos dizendo assim, manda a bênção que vai vir um menino e é um varão. Manda que vai acontecer um mistério ali. Ela já saiu, a Bíblia diz que na mesma hora, quanto tempo depois? O semblante dela mudou. Ela já não chorava, ela lascou um sorriso na boca e diz, Deus me respondeu. Ele falou comigo, eu vou para casa, e aí é isso que eu quero que você entenda. Quando a gente sabe que Deus respondeu, a gente não anda mais de cabeça baixa. Pergunta, Ana teve o filho na mesma hora, sim ou não? Sim ou não? Você tem que responder. Não, é óbvio que não. Ela nem tinha tido relação com o marido, não tinha como, né? Ela não foi envolvida pelo Espírito Santo como aconteceu com Maria. Não. Não, a resposta é não, convicta. Sim ou não? Não. Mas mesmo ainda não estando grávida, ela já saiu assim, ó. Faz assim, faz assim. Levanta essa cabeça um pouquinho, gente. Torcicolo, sai tudo. E ela disse, hoje, Deus mudou a minha história. Aí, irmãos, escute uma coisa interessante. Quando ela sai, eu acho que o marido dela olha e diz, essa pessoa está mudada. As pessoas saberão quando você tiver recebido a resposta. Quem está me ouvindo? As pessoas vão olhar para você e dirão, está mudada, alguma coisa mudou em você está diferente, eu estou vendo seu semblante está diferente, as coisas estão mudadas, você está com jeito de patrão, hello? Você está com jeito de que você vai ter um filho, uma filha, eu estou vendo que as coisas mudaram para você. E ela saiu dali convicta. Às vezes as pessoas acham que isso é loucura, né? Isso é loucura acreditar numa coisa dessa. Te chamarão de louco. Mas só você e Deus sabe. Só você sabe que foi com você que Deus falou. Só você sabe o tamanho da sua necessidade, o que o seu coração conectou com a vontade de Deus. Em Hebreus 3 diz assim, pelo que, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus pode usar, irmãos, uma reunião como essa, uma pessoa na rua, uma palavra de uma mensagem de texto. Deus usa o que for necessário para alcançar você, para mudar essa história, porque Deus te ama, Ele quer te abençoar. E aquele dia, Ana falava, e ela faz essa pergunta que eu disse para vocês, e ela coloca à disposição, e ela coloca o seu coração. Escute uma coisa, será que hoje é o dia que Deus escolheu para, através dessa mensagem, através desse culto, através dos louvores que foram cantados, será que será hoje o dia que Deus escolheu para trazer a resposta para você? Quem sabe será esse dia? Porque Deus, Rafa, não precisa de fazer um evento especial, não, Deus não precisa disso. Deus precisa de quê? De um coração como estava o de Ana, louca para poder dizer sim para Deus, com a vontade de receber. E Deus, quando encontra um coração quebrantado, a Bíblia diz que Ele não contém, Ele não aguenta, Ele não suporta encontrar alguém que esteja com o coração quebrantado, disposto a receber. Deus levanta lá do céu, dá a resposta para eles, e aquela família, a partir de agora, a partir daquele momento, no mundo espiritual, já se contava mais uma pessoa naquela casa. O verso 19, escute aqui. Ana saiu dali, ela começa, aqui é importante, olha aqui para mim, por favor, se tiver alguém dormindo, você dá um glória a Deus para ver se ele acorda. Ana começou a trabalhar pela promessa. O que eu quero dizer para você? Se você está procurando um emprego, ou melhor, precisando de um emprego, precisando de trabalhar,
ou precisando ganhar mais, ou precisando mudar a sua vida, e você ora a Deus e diz, olha, Senhor, e faz a oração que você achar que deva fazer. Se você creu que Deus respondeu, você precisa começar a trabalhar em prol daquilo. Por exemplo, a sua profissão não é uma profissão tão remunerada. O que é trabalhar para que Deus abençoe? Então eu vou aprender, nem que seja online, uma nova profissão, para que eu seja mais remunerado. Quem te abençoou foi Deus, é óbvio. Quem te deu a capacidade, a inteligência foi Deus. Você trabalha, porque Deus trabalha por aqueles que nele espera. E esperar em Deus significa movimentar. A Bíblia fala que fé sem ação não serve para nada. É uma fé morta. E o que Ana começa a fazer? Eu acho, tá? Entenda as mulheres, entenda minha esposa, entenda o que eu vou dizer. Eu acho que ela trocou, vamos chamar, não sei se ainda usa hoje, ela trocou a camisola, a anágua. Eixe, vocês nunca ouviram falar disso, né? Ela disse, agora eu vou, Deus já me curou, eu vou botar fogo no arraial de Eucana, que vai vir um menino por aí. E está escrito assim. Ela levanta de madrugada, depois de orar ao Senhor, ela foi para sua casa em Ramá, ponto. E aí fala, e Eucana conheceu Ana, e ela engravidou, gerou e deu à luz a um filho. O que é trabalhar? Sair daqui agora, crente, confiante de que Deus fez, e eu vou trabalhar naquilo que Deus precisa fazer. E Deus, lá no céu, na sua infinita bondade e misericórdia, vai confirmar o desejo do seu coração no resultado daquilo que você trabalha. Amém? Deus não ia mandar um anjo cobrir a vida de Ana e engravidá-la, como fez com Maria, se Deus tinha Eucana que estava doido para trabalhar. Quem está me entendendo? E ele disse, é muito simples. O coração de Ana movimenta os hormônios de Eucana, Eucana dorme com ela, ela recebe os espermatozoides, os óvulos serão fecundados, os dois vão se abraçar, vão gerar um óvulo, vão gerar um embrião, esse embrião vai criar mãozinha, perninha, coração, e vai nascer um filho, e ele será o profeta de Israel. Olha o que Deus fez, vocês estão entendendo? Olha o que Deus fez em favor de Ana. E a mulher grávida, ela sabe que tudo nela muda. O seu organismo, a quantidade de sangue, a vontade de comer, tudo altera, os ossos se movimentam para poder dar à luz a um filho. A vida daquela mulher, a partir do momento da profecia, virou outra. O que eu estou tentando te dizer? A partir de agora, se você crê, a sua vida começa a virar outra. As coisas começam a movimentar, os sons começam a mudar, o ambiente com quem você frequenta, com quem você fala, o que você come, a maneira de caminhar, as palavras que saem da sua boca, as coisas começam a movimentar e a mudar, porque Deus está dizendo sim para o desejo do seu coração. E ali, ela engravida, ela gera um filho, e ela cumpre o voto segundo a Bíblia, e chegado o dia, depois do menino desmamar, dizem que isso acontecia na casa dos 12 anos. Ela pega o seu menino e leva para o templo e ela cumpre o voto ao Senhor. Aí o coração de mãe, né, Rosilda? Né, Eliette? Que aquele coração de mãe que acha que os meninos nunca vão sair de casa, não pode sair de casa. E aí ela leva o menino, entrega para o sacerdote, como se Deus deu e Deus tomou. Deus me deu minha bênção. Deus não faz isso. Se você ler o texto um pouquinho mais à frente, a Bíblia diz assim, Ana teve, eu não lembro agora se são 7, teve filhos e filhas. Deus não vai ficar te devendo nada. Você pode entregar o que é dele, ele não, e ainda mais, isso aqui é mais maravilhoso. Olha a honra dela. Quantos filhos você tem? Eu não lembro, eu li, mas não recordo a quantidade, mas digamos que sejam 7, dos quais são 4 meninas e 3 meninas. Mas tem um detalhe, deixa eu te contar o detalhe. Um deles é profeta de Deus em Israel. Aqui muda tudo, você não está entendendo. Um deles é o presidente, um deles é o governador, um deles é o prefeito da cidade, um deles é o sacerdote, é o pastor da igreja.
um desses que Deus vai te dar, Ele vai falar com você, eu vou recompensar em dupla honra na sua casa. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente vê um improvável, que não tem possibilidade, mas Deus não vê assim. O seu dia de ação de graça pode chegar. Vou repetir. O dia de ação de graça de Ana foi o dia que ela pegou Samuel, deu a mão já caminhando, e disse, vamos ali. Onde nós vamos, mãe? Nós vamos no templo, hoje nós vamos adorar o Senhor, de uma forma diferente e especial. Você acha, eu não sei se eu acredito que ela preparou ele todos os dias, olha filho, vai chegar o dia que a mãe vai ter que levar você, vai chegar a hora, e ela pega ele, vai no templo, chega lá, Eli já velho, e ele lembrou, você lembra daquele dia, daquela hora, que tal, lembro, porque ela não voltava em Ramá, enquanto ela só queria voltar lá o dia que ela fosse consagrar o menino ao Senhor. Ela entrega o voto, consagra o menino ao Senhor, e Deus abençoa a casa dela, dando filhos e filhas. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração, e te incentivar nessa manhã de domingo, a você ter a ousadia e a coragem, de abrir o seu coração com amargura de alma, com sinceridade de coração, e dizer a Deus o tamanho da dor que você sente e da necessidade que você precisa que ela seja suprida. Mas com vontade de ter a situação mudada. Segundo, faça um compromisso com Deus como essa mulher fez. Olha, Senhor, eu estou fazendo, porque aqui eu estava ali sentado e pensando, quando a gente faz um voto com Deus, na realidade não é a gente faz um voto com Deus, é Deus que faz um voto com a gente. Porque a gente fala que vai fazer alguma coisa para Deus, e Deus que fica acreditando em você, não é você que está acreditando em Deus. Porque foi você que falou que vai fazer. E Deus fica acreditando que você vai cumprir a sua parte, sim ou não? Foi isso que Deus esperava de Ana. Ela vai trazer esse menino. Uma hora ela vai voltar. E aí ela leva, e a gente às vezes fica com o coração apertado, eu vou cumprir com o meu voto. E aí ela leva o menino, consagra ao Senhor, e Deus abençoa a sua casa de sobremaneira. Escute uma coisa, continue crendo que Deus pode usar você e tudo o que você tem para o louvor da glória dEle. Amém? Eu estava lembrando essa semana, comentando com a Eliette lá em casa. Quando eu estava para me casar, a gente começou a namorar, eu tinha 19 anos. E uma das coisas que mais me preocupava, como eu vou pagar o aluguel e como eu vou fazer as compras, porque eu cresci numa família, o pai ganhava um salário mínimo, que hoje é R$ 1.500, que dá $300, e ele tinha 7 filhos. Quem sabe fazer conta rapidinho consegue entender o que eu estou falando. Então, para mim, o sinônimo da mão de Deus era quando a mesa estava cheia, quando nós tínhamos o sapato uma vez por ano. Nós já passamos por dificuldade. E quando eu fui casar, eu pensava assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como que eu vou cuidar da minha família? Irmãos, ontem eu estava falando com o Mateus, nós fomos num lugar aqui, ele dirigindo o carro, e eu falando, Mateus, você já parou para pensar o tanto que Deus tem nos abençoado? Como Deus tem estado conosco em todos os lugares. A gente come o que quer. Eu não estou aqui contando o testemunho, eu não estou arrotando em você, eu não estou desfazendo de nada de você, eu estou te dizendo que eu tenho aprendido a confiar na poderosa mão de Deus, ponto. Ele realiza o desejo do nosso coração, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da minha esposa, Ele cuida dos meus filhos, Ele cuida do pastor da nossa igreja, do meu pastor, Ele cuida dos nossos amigos, Ele nos dá o pão para comer, Ele nos dá as vestes para nós vestirmos. Confie na poderosa mão do Senhor. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos por um instante, eu vou orar com você. Não se apegue às críticas, não se apegue às dores, mas abra o seu coração como fez essa mulher e diga, Senhor, o meu coração está aqui diante do Senhor. Deus, o Senhor conhece como a minha alma às vezes está amargurada, abatida, o meu coração, porque preciso da sua intervenção. Mas se você fizer a sua oração hoje, com sinceridade, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para realizar o desejo do seu coração. Eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua necessidade, dizendo Ele, Deus, está aqui, nessa manhã, que seja essa a manhã de mudança da minha história,
Que seja essa mudança, essa manhã de mudança da minha família. Que seja essa a manhã de mudança da minha saúde. Que seja essa a manhã de mudança da minha vida financeira. Que seja essa a manhã de mudança da minha família. Que seja essa a manhã de mudança do meu ministério, do seu chamado para a minha vida. Senhor, eu estou colocando diante do teu altar, depositando nos pés da cruz, diante do Senhor, todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, para que o Senhor cuide de nós, e que chegue logo o dia, e que nós façamos como Ana fez, mas também nos ensine a esperar o tempo que foi necessário. Foram 9 meses de gestação, foram cerca de mais 12 anos de espera, de criação e de preparação daquele menino, para poder levá-lo diante do altar e consagrar ao Senhor. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, eu abençoo cada um dos irmãos nessa manhã, homem e mulher, jovens, crianças, adolescentes que vieram aqui, para que essa palavra encontre guarida no coração deles e que o seu nome seja glorificado, assim como se ouviu Ana lá do céu. Se houver um homem ou uma mulher fazendo uma oração sincera nessa manhã, eu te peço no nome de Jesus, como diz a tua palavra, que o Senhor possa responder para o louvor, honra e a glória do Senhor. É assim que eu oro e ministro essa palavra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Digam amém, que Deus vos abençoe com toda sorte e bênção em nome de Jesus.